Fala galera, vamos acompanhar mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do Fluminense e também do Corinthians. O Fluminense perde seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro, né? O time do Fernando Diniz tem caído de rendimento nos últimos jogos e é preocupação para o jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, quinta-feira, jogo de volta, jogo importante para o Fluminense, né? O Fluminense que vinha jogando muito bem, mas nos últimos jogos não tem conseguido encaixar aquela mesma intensidade aí que fez muitos times aí elogiar essa equipe do Fernando Diniz, galera. E vamos acompanhar aqui a galera do Sport Center falando tudo sobre esse jogo do Corinthians e Fluminense. Corinthians vencendo o Fluminense por 2-0, né? E lembrando, galera, vou deixar o link na descrição também, Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Não esquece também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Que teve essa sequência interrompida num jogo contra o Palmeiras, que é altamente normal. Então, o momento do Atlético é superior ao momento do Fluminense. Mas a competição é uma competição diferente, a Copa do Brasil oferece. Eu acho que o que tem por trás é, mesmo sem estar com os resultados, para mim o Corinthians já tinha alguma evolução. Tímida, mas se defendia melhor, tinha parado de tomar gol. Acho que ainda tinha muita dificuldade no que fazer após retomar a bola, em como acionar e acessar o ataque. Por isso a gente falava que era o time do Roger Guedes, do Roger Guedes, do Roger Guedes. Pode ser que daqui a algum tempo tenha essa evolução, já com um pouco mais de paz, aquela paz que os 3 pontos proporcionam. Do lado do Fluminense, o resultado, a sequência preocupa? É aquela tal oscilação que a gente... que você já estava percebendo, o Fluminense não está jogando exatamente como a gente já viu, caiu um pouco da intensidade. Preocupa, Eugênio? Acho que preocupa, se você tem visto aqui, quinta-feira tem um jogo decisivo de Copa do Brasil. E que jogo, né? Contra um rival que padece de males semelhantes, né? No caso a falta de intensidade, mas que contra o Fluminense, esse ano, teve momentos assim de superação. Então, você está pensando em Copa do Brasil? Preocupa. Ali na frente, tem né? Rodadas finais da fase de grupos da Libertadores. O Fluminense ainda não está classificado. Ele pode até se classificar com o que tem hoje. Com o River, né, que é pesado. Então, isso pode causar problemas, porque o Fluminense perdeu a pegada, perdeu o elan, perdeu a facilidade de construir. Claro, ficou um time previsível para os adversários. Mas mesmo com aquilo que fez no primeiro tempo, Eugênio, você viu assim? Não acho que ele tenha feito grande coisa no primeiro tempo. A primeira boa jogada do Fluminense mesmo no primeiro tempo foi aos 34 minutos. É um passe do Ganso, que ele consegue, enfim, uma triangulação. Ele coloca o Lima na área, o Lima cruza, e aí é um chute do Samuel Xavier para a defesa do goleiro. Aos 34 minutos. Porque, vamos lá, Bruno. Mas ele teve mais posse de bola. Mas era esperado que tivesse mais posse de bola, porque o Corinthians propõe esse jogo. O Corinthians recua, faz ali 2 linhas de 4, deixa o Roger com o Yuri um pouco mais à frente e fala para o adversário, e aí, o que você faz diante disso? Ele tem feito assim. E isso também é controle. Sim. As pessoas pensam assim, controlou a posse de bola. Porque eu tô com a bola. Só que o Corinthians é justo, é isso exatamente o que o Marra falou. O Corinthians fez isso contra o Flamengo, fez isso contra o Atlético. Só que... Contra o Fluminense, ou contra o Flamengo, Só que no final ele acabava levando o gol. E ele não estava conseguindo chegar na frente. Ontem aconteceu o quê? O Fluminense também gosta de ter a bola, mas ele não conseguiu chegar ao gol. E o Corinthians, dentro da sua estratégia, fez os gols. É um jogo muito parecido com o do Flamengo semana passada. Sim. Muito parecido com o do Flamengo, só que funcionou o ataque do Corinthians, porque a defesa do Fluminense perdeu, como eu falei mais cedo, né, o time de parar a jogada, que às vezes precisa parar com uma falta. E o Felipe Melo já estava pendurado. Então, quando ele chega, ele... Opa, não vou dar esse bote, não vou chegar mais duro. E aí cede um pouco mais de espaço. O Corinthians conseguiu trabalhar isso. Mas eu não discordo do Eduardo Barros quando ele fala que, como desempenho, eu não saio frustrado. Eu não discordo por quê? Porque dá pra gente falar... Eu sei que o jogo foi 2-0 pro Corinthians, tá? Mas dá pra gente falar... No segundo tempo, quando o Fluminense foi inferior ao primeiro tempo, o desempenho do Fluminense no primeiro tempo foi superior, ok? E no segundo tempo, mesmo com desempenho inferior, o Fluminense criou situações.
E perdeu um gol que até agora eu estou tentando entender como o Kennedy bateu errado naquela bola. E a outra que ele vira, mas bate mal, bate no meio do gol e o Cássio faz a defesa. Mesmo jogando abaixo, a possibilidade de vitória do Fluminense, ela não está lá para setembro, ela está logo ali. Sim. Porque o time tem. O Fluminense não precisa fazer terra arrasada, mudar tudo, não é isso. Sim. O Fluminense precisa, primeiro, trazer de volta os jogadores que estão machucados e dar um descanso para aqueles que estão jogando, que estão extenuados, como o Arias, como o Ganso, como o Samuel Xavier, jogadores que são importantes, o André, que estão com a corda esticada demais e eles não conseguem produzir o que estavam produzindo antes. A gente vai chamar o Cícero e depois a Lili para a gente ouvir o Cássio também, tá? Porque teve aquela questão envolvendo o Cássio durante o jogo. Mas começando pelo Cícero Melo, muitos tricolores também reclamaram, né, Cícero, da bola não ter chegado tanto no Cano, né? Eu não sei qual que é a avaliação também que o Fluminense faz nesse sentido depois do jogo de ontem. O Cano não está bem nos últimos jogos, já são, se eu não me engano, 4 jogos, né? Esses 4 jogos que o Fluminense não fez gols, que o Cano também não faz gols, né? Mas a bola não tem chegado para ele, a verdade é essa. Se eu não me engano, ontem ele teve uma conclusão, que foi aquela do meio de campo, que ele tentou surpreender o Cássio, como já tinha feito um gol contra o Vasco. Mas o que está preocupando, eu acredito, o Fernando Diniz para esse Fla-Flu, não é tanto essa sequência de 4 jogos sem vencer, 4 jogos sem marcar gols, a saída do G4, né? Foi a pergunta que eu fiz para ele no Fla-Flu, depois do primeiro Fla-Flu 0-0, e que o Flamengo dominou o jogo inteiro, praticamente, e anulou os principais pontos do Fluminense. Eu fiz essa pergunta na coletiva. Você é um técnico inteligente e estudioso. Você já deve estar pensando, ou vai começar a pensar, como criar um antídoto. Antídoto é bom essa palavra, né? Como criar um antídoto para combater e sair dessa marcação. Alguém tem dúvida de que o Flamengo vai jogar o Sampaoli exatamente da mesma forma, abafando o Fluminense na saída de bola, não deixando o Fluminense fazer a triangulação, o seu domínio de posse de bola, e se passar da primeira linha de marcação, faz falta. Foi essa a tática do Flamengo, fazer faltas para parar o jogo e não deixar o Fluminense evoluir. Eu tenho certeza que depois do jogo contra o Corinthians, agora ele tem aí 3 ou 4 dias, para estar inteiramente voltado para pensar como sair dessa marcação do Flamengo, porque o Flamengo vai vindo da mesma forma. Quem tem que mudar é o Fluminense. Se vai conseguir, ninguém sabe. Eu estou doido para chegar ao jogo de quinta-feira, porque vai ser um jogo de xadrez, esse jogo de quinta-feira. Esse vai ser. Vai ser bom também. Mata-mata, agora realmente valendo a vida. Kasparov contra Deep Blue. Você assistiu esse jogo? Lembra, Eugênio? Não assisti, não. Não sou um fã do xadrez. Agora, é um jogo de 2 times que estão no limite físico. Tem isso exato. também. Tem isso também. Ô, Lili, vou aproveitar e jogar a bola para você sobre a situação também. Galera, essa situação do Fluminense está complicada, né? Porque a equipe caiu muito de rendimento. Eu falo uma coisa, porque pelo que eu percebi, depois da saída do Alexander, o Alexander estava muito bem nesse time do Fluminense, fazendo aquela inversão junto com o Marcelo. Eu acho que o Fluminense acabou sentindo um pouco, né? E com isso o Fluminense também tem caído de rendimento, porque o Fluminense joga todos os jogos com os mesmos jogadores. Tem jogador que já deve estar no limite físico, entendeu? E isso daí é normal, essa oscilação é normal. Isso não quer dizer que o Fluminense vai cair de produção, não vai ganhar mais dinheiro. Vai ganhar, mas isso daí é normal, acontece. Toda equipe que joga, né, com essa intensidade igual o Fluminense, acontece isso. Uma hora ou outra acaba que os jogadores ficam no limite, entendeu? Agora cabe o departamento aí do Fluminense, né, departamento de futebol, trabalhar melhor essa equipe, né, para não deixar nenhum jogador estourar por causa do negócio de lesões, né? Porque o time do Fluminense tem que pensar nisso. Porque não adianta você só colocar todos os jogadores para jogar todos os jogos, né, e não ver o físico do jogador, né? E agora tem um jogo muito importante contra o Flamengo, né? Valendo vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil, né? Valendo também dinheiro também, que é muito dinheiro também que ganha, né, para poder estar participando aí da Copa do Brasil nas quartas de finais da Copa do Brasil. Então o Fluminense tem que se acertar para esse jogo contra o Flamengo. O Flamengo também que não vem muito bem. Então, na minha opinião, é um jogo aí que não dá para poder fazer muitas previsões, né, de quem vai vir melhor, quem vai vencer. Tudo pode acontecer, é clássico. O primeiro foi 0-0, mas esse segundo jogo eu acredito que não vai ser 0-0. As duas equipes vão buscar o resultado, né? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Vou ficando por aqui. Valeu, fui. Nos vemos aí no próximo vídeo.